Bom dia! Estamos prosseguindo com a história da igreja no tópico Hierarquia da Igreja. Hoje, segunda parte. Estamos estudando, já é o último tópico, dentro do capítulo 2 do livro A Igreja, cujo título desse capítulo é A Organização da Igreja. Pecados que pode levar o líder à derrota, o presbítero e o bispo. Aqui adentra outro pecado, a mentira. Isto é, o engano. Inclui aqui falando de um fato verdadeiro, de tal modo que leve ao engano. Se o objetivo nesse caso for o de enganar, esta verdade constituirá pecado. Tantas vezes o homem de Deus tem tropeçado por causa de duas grandes outras tentações: imoralidade e desonestidade no uso do dinheiro, inclusive dinheiro da igreja. O líder deve ser um bom administrador da sua família. Vamos conferir. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Seus filhos devem ser mantidos em obediência e respeitá-lo. Isto implica não somente num homem que tem filhos educados e obedientes, mas também na capacidade de organizar todas as atividades, tanto dentro como fora de seu lar. Um líder eclesiástico afirmou certa vez, abra aspas, o ministério não é lugar para um homem cuja vida é uma eterna confusão de planos inacabados e atividades desorganizadas. Fecha aspas. Falando agora do diácono, ele deve ter uma vida espiritual consagrada. Apesar de não lidar com o ensino muitas das vezes, ele frequentemente precisa visitar e orar pelos doentes e é visto pela comunidade cristã como um representante ou embaixador de Deus. O maior teólogo daqueles dias da expansão da igreja era o próprio Paulo. Os impérios romano e chinês eram pontos de atração e os governos pacíficos ajudaram na difusão do evangelho. Escritores cristãos afirmam que a paz que trazida por Roma, foi providencialmente destinada à expansão do cristianismo. Isto estamos falando no primeiro século. Voltando a falar dos líderes, os presbíteros e diáconos eram instruídos e aptos para pregar a palavra de Deus. Confira 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2a. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes. Então veja bem, essa era a função dos presbíteros e diáconos. É verdade que o Espírito Santo os ensinará e os fará lembrar,
Conferindo, João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar-se de tudo quanto tenho dito. Porém, como é que ele pode instruir alguém que não está disposto a ser um estudioso da palavra de Deus? E como é que o Espírito Santo pode lembrar um homem de algo que ele nunca aprendeu? Vamos ver isto aqui. Josué capítulo 1, versículo 8a. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. O supervisor da igreja, o bispo e o presbítero, deve ser o espelho. Bondade e amor sempre serão o teste final de um homem que edificou sua vida totalmente nos caminhos do Senhor. Afinal, o que significa o cristão ser bondoso e amoroso em tudo quanto faz? Significa A. Dedicar-se ao sucesso do seu irmão em Cristo e de cada membro da sua família. B. Ter o coração de servo e o espírito de aprendiz. C. Dedicar todo o tempo e energia quanto for necessário para ajudar aqueles a quem ama. D. Aprender a ver as situações do ponto de vista da outra pessoa. E. Descobrir aquilo que pode defender, que pode ofender a outras ou a outros na igreja e na família e corrigir o mal. F. Não permanecer irritado ou desanimado quando há falhas nos membros da família e da igreja. Como a igreja adorava a Deus nos dias de Paulo? Veja esta lista. Mãos levantadas, estendidas. Salmo 134, versículo 2. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 22. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. Cabeça curvada. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30b. E louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. Êxodo, capítulo 12, versículo 27b. Então o povo inclinou e adorou. De pé, de joelhos e de mãos estendidas. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 13b. E pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu, de rosto junto ao chão. Gênesis, capítulo 17, versículo 3a. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Números, capítulo 14, versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Muito obrigado. Estamos encerrando o capítulo 2 do livro A Igreja, por Moacir Alves. Voltaremos em breve.
Na semana que vem, nós vamos voltar para o Apocalipse. Vamos estudar o capítulo 12 e 13, se assim o Senhor permitir. E muito em breve voltaremos com o capítulo 3 do livro A Igreja, com o título Problema e Polêmica na Igreja. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, passe para as suas redes sociais. Bom dia!